Iniciaremos agora o painel número 4 desse evento. E com o tema IFRS, novas normas contábeis e padrões de sustentabilidade. Então, vamos aguardar aqui o pessoal ajustar o palco para chamar os painelistas aqui. E muito bem, então, convido aqui ao palco para moderar esse painel a Marina Coppola, diretora da CVM. Por favor, Marina. Pode ser, por favor, Marina. Também convido aqui ao palco presencialmente o Atacílio Ferreira, sócio diretor da BDT Consultoria Tributária. E estão aqui conosco, de forma online, o Alexandro de Lima Tavares, gerente sênior de contabilidade e controles internos das lojas Senner, e o Evandro Zabotti, gerente de contabilidade da Irani Papel e Embalagens. Então, eu passo aqui a palavra já para a Marina. Por favor, Marina. Obrigada. Bom dia, quase boa tarde já. Meu nome é Marina, eu sou diretora da CVM. É um prazer estar falando aqui para vocês hoje. Você está conseguindo? É o meu clássico de colocar o microfone em todos os lugares, menos na boca. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre as regras S1 e S2. Muito bom ouvir no painel anterior que, quando o regulador entra na sala, todo mundo sai correndo para dar cumprimento às normas. Eu confesso que muitas vezes não é a sensação que a gente tem, mas é um alento ouvir que, mesmo no que diz respeito a normas que são complexas, novas, inovadoras, que tratam de assuntos que são bastante diferentes, digamos assim, da prática rotineira das companhias abertas. Essa é a postura que a gente observa dos participantes. Aliás, na semana passada, a CVM divulgou uma pesquisa com companhias abertas, com auditores, com uma série de participantes, justamente para fazer um teste a respeito da maturidade do mercado no que diz respeito à incorporação das regras S1 e S2 e de todo o sistema de controles que elas trazem com elas. Essa pesquisa já está no site da CVM e ela nos dá bastante subsídios para pensar, tanto no que diz respeito ao processo de adequação, quanto à maturidade das companhias no tratamento dessas novas normas, o próprio diálogo com os auditores, com as consultorias especializadas. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nessa pesquisa, se já não o fizeram. Bom, eu começo aqui, né, já minhas perguntas estão no celular. Posso só fazer a troca do microfone? Pode, está ruim? Melhorou? Esse é mais alto. Está mais alto? Tá bom. Esse aqui estava parecendo um pouco mais alto, mas se vocês estão ouvindo melhor, está ótimo. Bom, começo aqui já, né, reconhecendo que Irani e Lojas Renner já iniciaram a adoção voluntária.
parabéns. Vou querer ouvir um pouco, todos nós vamos querer ouvir um pouco a experiência de vocês, nessa que é uma jornada diferente para as companhias abertas no que diz respeito tanto a mapeamento de riscos, a análises prospectivas, que é uma coisa, e análises prospectivas e mensuração dessas análises, né, tangibilização das demonstrações financeiras e o diálogo com os próprios auditores independentes. Então, aqui eu vou começar a minha primeira pergunta já, para os 3 painelistas. Eu não sei como vocês querem fazer a ordem, mas como cada um de vocês enxerga o papel das normas IFRS S1 e S2 dentro da estratégia financeira, contábil e de governança das empresas? Como vocês querem começar? Vamos começar pelas companhias e depois ir para os auditores? Tá bom, posso começar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer novamente estarmos aqui participando aí desse painel e também no ESG Day da Abrasca. Eu acho que é bem relevante, eu acho que essa pergunta, Mariana, porque a gente tem visto isso como uma mudança de paradigma mesmo, né? As novas normas, elas trazem aí uma resposta. E eu acho que aí eu lembro de ter verificado uma pesquisa mais antiga da CVM de 2022, que ela perguntava para os investidores, né, por que eles tinham receio, né, de talvez apoiar mais a agenda ESG, né? E aí me chamou a atenção as respostas que eram relacionadas à falta de informações financeiras, né? E também a questão que estava relacionada com a asseguração. E isso era algo que talvez, né, trazia preocupação, né, de investidores do ponto de vista de como que eles poderiam enxergar a geração de valor, né, para os negócios, né? E eu acho que depois disso, isso foi em 22, que foi divulgada, eu acho que as novas normas, elas realmente endereçam isso, né? Elas acabam justamente trazendo esses pontos mais sensíveis que eram talvez algumas barreiras, né, que se tinha antes nos relatórios tradicionais, onde a gente não conseguia dar essa visibilidade ou essa transparência, né, dentro daquilo que era divulgado. Então, eu acredito que todo esse arcabouço normativo, né, dentro do modelo que foi normatizado, ele realmente abre, né, essa possibilidade das empresas ter uma visão de estratégia relacionada aos negócios, né? E para que a gente possa realmente ver valor dentro de uma estratégia, é imprescindível essa questão de mensuração. Por mais que inicialmente, né, parece ser uma coisa que outrora se achava que não era possível, né? Se trazer uma tangibilização de aspectos financeiros, eu acho que os 2 relatórios, né, que já saíram ao mercado, eles acabaram mostrando que é possível, né? Então, por mais que é uma jornada, a gente entende que isso vai amadurecer, o mercado também, e cada vez mais, né, como o painel anterior trouxe, né, que isso está se desdobrando entre os negócios, entre as áreas da empresa, de forma transversal, a gente vai estar recebendo mais inputs, né, de outras áreas para que a gente não olhe não somente risco, né, mas que partindo dos riscos a gente consiga enxergar oportunidades e aí, consequentemente, a gente vê agregação de valor e isso sendo demonstrado, né, de uma forma clara, transparente, com uma asseguração, né, razoável, né? Então, acho que todo esse novo framework, ele realmente traz uma agregação de valor, sim, né, para as companhias, para a agenda e, consequentemente, mais transparência aí para os investidores, né, para que eles possam realmente tangibilizar essa sensibilidade olhando uma visão até de curto, médio e longo prazo, né? Nada, Alex. Eu vou passar para o Evandro. Evandro, essa é a sensação de vocês, e eu queria aproveitar um pouquinho aqui o gancho. Conta um pouquinho como foi a experiência prática de vocês nesse processo aí de adesão voluntária.
Bom dia, Marina. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui, né, representando a Irani aqui como empresa de capital aberto, nesse painel aqui da Brasca, né, um tema muito importante e muito recente em relação ao assunto ESG, né? Só dar um passinho atrás aqui, porque o Alexandro falou antes, mas a Renner está um passo à nossa frente. A Irani, ela anunciou a adoção voluntária, né, antecipada. Nós vamos fazer a divulgação em 26, referente ao ano de 25, né, o encerramento anual. Então, de fato, nós estamos ainda na construção, né? Então, eu acho que a fala do Alexandre traduz bem aí todo o contexto do tema e traz informações muito importantes para a atualidade, né? Mas, de fato, eu acho que a norma, ela está diretamente ligada aí às questões, estratégias da empresa, contábeis, né, de governança, e eu acho que de fato as empresas, o mercado precisava um pouco disso, dessa transparência, dessa mensuração, dessa divulgação clara e precisa dos reais impactos que esse tema traz para as companhias. Até então, se tem muita divulgação, se tem muita informação no mercado, né, são muito importantes, porém elas são informações voltadas, não mensuradas, né, são informações voltadas às questões ambientais, climáticas e sustentabilidade em si, né? As normas IFRS S1 e S2 vão dar às companhias e a todo o mercado a oportunidade de mensurar e divulgar esses impactos de forma mais efetiva. E isso traz a todo o mercado uma transparência melhor em relação a números, a dados, né? Eu acho que isso é que vai fazer com que todo esse contexto amadureça junto, né? É um processo que eu entendo que é demorado, que vai ter um processo de amadurecimento, porque, de fato, a própria norma prevê, né, um prazo aí de adoção e as empresas também vão estar se adaptando ao modelo de divulgação, as flexibilizações vão estar, ao longo do tempo, melhorando as informações, buscando mais dados, fazendo as suas tabulações internas, né, de uma forma mais precisa, mas eu acho que com o tempo isso tende a ser algo muito valoroso aí para o mercado financeiro como um todo, para as demonstrações financeiras e para quem está do outro lado, né, que é o investidor, que é o mercado em si. Obrigada, Evandro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, na minha visão, é impossível falar em mensuração sem associar essa conversa com o papel da governança. E aqui eu estou falando da governança não do ponto de vista né, de um tema amplo, mas sim dos fluxos de envolvimento dos administradores dentro das companhias. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora eu queria ouvir o Atacílio. Atacílio, para os auditores, esse é um mundo novo, né? Nós que não somos contadores, somos muito acostumados a lidar com a noção da contabilidade societária como um momento que vem a partir de uma foto. A gente está olhando sempre, né, para o passado, ali numa determinada data de corte. Obviamente que isso pode ser
matizado a partir de eventos posteriores, mas o exercício é sempre olhar para a foto. A minha sempre a perplexidade, né, a complexidade, que me parece ser uma das principais da S1 e da S2, é que existe um elemento de análise prospectiva também. E essa é, se não a primeira vez, talvez uma das situações mais emblemáticas nas quais os auditores estão sendo chamados a participar dessa análise prospectiva de algo que também carrega uma sutileza, né, pela matéria, pela novidade mesmo do assunto. Como isso tem sido para vocês? Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos, agradecer a Brasca pelo espaço, pela oportunidade. Eu adorei a fala da Petrobras, mas eu volto no gancho da Marina, porque o contador vai ser responsabilizado. Eu adorei essa informação. Como contador, assinarei essas informações, né? Assegurarei. Diante da Irani e da Renner, é um ponto muito interessante, Marina. Fidedignidade das informações, consistência dos números, né? Como foi dito antes também, como que eu vou mensurar? Qual que é o valor tangível disso? Considerando que o órgão regulador está aqui do meu lado esquerdo e o contador vai ser responsabilizado por isso. É um desafio enorme, mas é uma grande oportunidade do trabalho do IFRS, considerando, Marina, uma forma padronização global. Né? E isso traz segurança, traz assertividade, traz credibilidade para os conselheiros, para a administração como um todo, principalmente para a governança, porque governança enxerga agora o quanto isso vale para a companhia e o quanto isso vai valer, principalmente quando a gente fala da Irani, que eu conheço um pouquinho o segmento madeireiro, ele tem um risco climático absurdo. Então, eu tenho certeza que esse trabalho vai ser muito bem pautado e, principalmente, quantificado. Né, trazer essa assertividade, a segurança do número. O que eu vou registrar no meu balanço? De que forma que eu coloco isso no meu balanço? Considerando que vai ser auditado por uma auditoria independente. Então, as consultorias têm um papel fundamental de ajudar nesse diagnóstico. E, como contabilidade, a gente enxerga uma fotografia do passado, porém, agora é sem filtro. Por que sem filtro? Porque a gente vai ter um trabalho e um dever de casa muito grande, não deixando de levar em consideração a reforma tributária, que já está em vigor, já é uma implementação, vírgula, agora a implementação do ESG. Então, o contador de tédio no Brasil, ele não morre, tenho certeza absoluta. Queria-se cabelos brancos, né? Mas... Regulador também não está morrendo de tédio, não. Não está. Então, trabalho para os próximos anos, com certeza todos nós teremos. Mas eu achei muito interessante a fala da equipe da Renner, do Alexandro, da Irani, porque é uma implementação. Né? A Irani, principalmente, num processo de amadurecimento. E a tendência é que, para os próximos anos, crie uma robustez mais sólida, consistente, e os números tendem a ficar cada vez melhor. Bom, voltando aqui para o meu bloquinho de perguntas, algumas dessas perguntas, na verdade, elas já foram respondidas, mas eu quero dar um zoom in no que o Evandro descreveu e traçando um pouco a diferença entre o momento de implementação da Irani e das lojas Renner. Então, assim, falando do ponto de vista prático, né, o que mudou para você, Evandro, no que diz respeito da estrutura interna de governança e processos contábeis depois da adoção antecipada? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Todas as vezes que eu acabo falando sobre S1, S2, eu lembro da figura
do Comitê de Sustentabilidade ou estruturas semelhantes nas companhias, né? Por muito tempo, esses comitês foram criados para, obviamente, lidar com questões ligadas à sustentabilidade da companhia, mas a eles era dado um papel muitas vezes secundário, digamos assim, comparado com outros comitês, comitê de auditoria, comitê financeiro, que sempre eram vistos como mais imbricados ali no processo de elaboração de demonstração financeira e de propriamente gestão de risco da companhia. A sensação que eu tenho hoje é que esse comitê de sustentabilidade, ele também, quando existe, ele também ganha um papel diferenciado, uma governança robusta nessa temática, vai precisar que esses comitês conversem de uma outra forma. A gente não está mais falando só aqui de uma discussão de lixo reciclável dentro da companhia ou algo do gênero. A gente está falando de uma efetiva quantificação de riscos e oportunidades. Então, a inserção desses membros de comitê em dinâmicas de gestão de risco e de elaboração das demonstrações financeiras talvez fique diferente. Como tem sido na Irani, Evandro? E demais. Eu acho que assim, só vou contextualizar um pouquinho o histórico da Irani para talvez trazer mais claramente aqui a sua resposta, né? Mas aqui na Irani nós já temos uma estrutura bem robusta em relação ao tema ESG a longa data, né? Já há mais de 20 anos, nós iniciamos lá com o balanço social, né? Depois o relatório de sustentabilidade. Há 5 anos já temos relato integrado com auditoria, né? No modelo GRI, todo aquele processo, né? Divulgação de metas, né? Das ODSs, de emissões, afinal, tudo isso que todos conhecem e veem na prática aí no dia a dia. Por outro lado, nós também, a partir de 2020, somos novo mercado. E isso tem facilitado algumas questões, né? Dá muito trabalho, é muito pesada essa estrutura, né, de governança, mas para este tema especificamente, eu entendo que ele é um fator bem positivo. Por quê? Porque boa parte da estrutura de governança foi aos poucos melhorando, se adequando, e hoje nós temos já formado esses comitês, esses órgãos de governança, de aprovação, né? E, da mesma forma, um mapeamento de riscos já bem definido, aprovado, isso tudo no contexto não da norma S1 e S2, mas num contexto de necessidade da empresa, primeiro pela Irani ter ESG no seu DNA, e segundo, para atender também às demandas de governança em relação ao novo mercado, a demonstrações financeiras e tudo que está por trás disso, né? Então, acho que isso, de certa forma, facilitou comparando com companhias que não têm estrutura de governança, que não têm comitês, por exemplo, de sustentabilidade, que não têm uma forma já estruturada de mapeamento de riscos e também de oportunidades, o que é extremamente importante e necessário para esse tema. Não tem como divulgar relatório S1 e S2 sem ter toda essa estrutura de governança e mapeamento e tal. Nós estamos falando em mensuração, né? Mas a mensuração só acontece depois que você tem um mapa de riscos e oportunidades. Sem isso, você não consegue mensurar quais são os valores, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? É fundamental a estruturação da governança da companhia, é fundamental
olhar para o tema de sustentabilidade como um todo, criar os comitês necessários para fazer esses mapeamentos, para ter isso tudo bem organizado, estruturado, para depois fazer o trabalho. Sem isso, não é factível. Nós estamos há tempo trabalhando, estamos ainda mesmo assim sofrendo, considerando que nós já tínhamos muita coisa feita dentro de casa. Então, acho que isso, essa é a mensagem que eu acho que eu posso trazer aqui para esse momento. Evandro, isso que você está dizendo é muito importante. Então, o que eu entendo é que, da visão de vocês, como vocês tinham um ambiente de controles, né, e uma governança já adequada, que já era voltada à identificação e à administração de riscos e à quantificação desses eventos, essa jornada pela qual vocês estão passando, ela se tornou mais suave, digamos assim. Obviamente, né, sem descontar as complexidades temáticas e a novidade do assunto, mas o que você está descrevendo é um ambiente de controles que já está engastado, digamos assim, no funcionamento da companhia. E eu acho que uma coisa que a gente tem que estar preparado na incorporação da S1 e da S2 é justamente esse exercício de autocrítica, né? Acho que muitas companhias vão olhar, ou deveriam olhar, para os seus sistemas de controles internos e de gestão de risco e de fluxo de informação e efetivamente fazer um exame bastante honesto a respeito da adequação e da robustez desses ambientes. E a sensação que eu tenho é que uma espécie de externalidade desse processo de adaptação é que muitas companhias talvez concluam que os seus ambientes não estão exatamente adequados até para riscos de outra natureza. Mas essa é uma outra história. Eu quero perguntar aqui para o Alexandro. Alexandro, vocês já estão mais adiante nesse caminho, né? Sendo assim, se você tivesse que deixar algumas lições, alguns alertas, digamos assim, para as companhias que estão em estágios mais iniciais desse processo, o que você diria? Boa pergunta, Marina. De fato, né, a gente tem observado assim que até por algumas perguntas que muitas vezes surgem em alguns encontros aí com as empresas e até mesmo em alguns congressos, tem sido realmente o start inicial ali de montar uma equipe multidisciplinar, né? E eu acho que para que as coisas elas ocorram, né, de uma forma mais fluida, e como você comentou, né, tem algumas complexidades, né? A gente não pode, mesmo tendo empresas, né, que já têm um certo histórico, tanto de governança como de gestão de risco, quando a gente se debruça, né, por um aspecto mais analítico, a gente sempre vê oportunidades, como tu falaste, né? E eu acho que isso é uma reflexão saudável que a norma traz, de como que a própria administração ela pode se olhar com um escrutínio maior dentro das suas áreas de governança, né? Integrando, né? Tanto gestão de risco, como sustentabilidade, como controladoria, né? E os próprios comitês, né? Sustentabilidade, comitê de auditoria e risco. No nosso caso também, né, surgiu uma oportunidade desde o ano passado de a gente ter membros, né, do comitê de auditoria também fazendo parte do comitê de sustentabilidade. Isso traz uma visão mais integrada até pelo aspecto, né, de risco e financeiro, né, que eu acho que é um pouco que tu comentou ali, que acaba gerando talvez essa aproximação e aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que isso é um aspecto, né? Tem um engajamento da alta gestão, né, do conselho, dos comitês, eu acho que entendendo, né, a profundidade da norma, entendendo que isso não é uma fotografia do que já aconteceu, né, tem estratégia embarcada, tem que olhar o futuro, a gente vai ter que trabalhar com premissas e com estimativas razoáveis, né? Então, acho que tudo isso acaba deixando claro que não é um mero relatório, né? Ele vai ter que envolver a alta gestão. Então, acho que uma vez a gente conseguindo dar espaço, começa a se desdobrar ali para realmente reunir as equipes, né,
que vão ter a oportunidade de ir a campo, de aprofundar, né, todo o detalhamento do relatório. E aí acaba sendo, né, tendo duas áreas chaves, assim, do ponto de vista de ponto de partida, que é, na verdade, a área de sustentabilidade juntamente, né, com a área financeira, com a área de controladoria, né? E nesse momento, né, existe um desafio de a gente ter uma equalização de conceitos e de conhecimento, né? Principalmente a área climática, né, temos pessoas ali muito técnicas, né, que têm uma nomenclatura mais voltada, né, para a área de clima, que a área financeira precisa interpretar, precisa entender, né, a fundo isso para realmente, de forma conjunta, a gente começar a pensar numa modelagem financeira, né? Porque fica difícil pensar numa modelagem que possa ficar de pé junto à auditoria, ou até mesmo que a gente consiga argumentar no próprio relatório uma lógica, né? Se a gente não entender profundamente o risco, né? Então, acho que tem inúmeras agendas que acabam sendo necessárias, né, para que haja essa fusão de conhecimento entre os times. E aí, por outro lado, né, tem também a área de sustentabilidade entendendo melhor conceitos de materialidade financeira, né, aspectos talvez mais detalhados da própria norma, né? Então, à medida em que isso acontece, né, a gente chegue, digamos assim, num ponto de equilíbrio entre essas duas áreas chaves, a gente começa a ter uma atração maior do ponto de vista de entendimento e de construção, né? Não só das métricas, mas também do próprio relatório, né? Então, acho que isso é um item que não pode ser ignorado, assim, sabe? O engajamento das áreas, ele é fundamental para que a gente consiga realmente ter uma construção de algo realmente complexo, mas que possa trazer ganhos, né? Trazer realmente o objetivo da norma. E logo depois disso, eu acho que nessa mesma linha tem que haver uma integração junto com o auditor, né? Porque a norma, ela não possibilita, né, a gente olhar um relatório já divulgado e tentar fazer uma cópia, né? Por quê? Porque ela traz a peculiaridade do negócio. E olhando esse aspecto, o auditor precisa também entender aprofundadamente aspectos relacionados àquele negócio, que não é igual a outra empresa. Então, tem uma curva de aprendizado também por parte da auditoria para entendimento, né, para que ele possa fazer um escrutínio adequado daquilo que vai ser apresentado. E para que isso não fique muito para o final, muitas vezes até pressionando o cronograma, a nossa experiência trouxe que seria oportuno a gente, dentro do cronograma de trabalho, a gente elencar alguns marcos, né? E em cada marco a gente também tem uma rodada não só interna com a administração, mas também com o auditor, para que ele consiga também ir entendendo e ir evoluindo numa construção que a companhia está fazendo, né? Para que quando a gente chegar já numa parte mais robusta, né, de mensuração, de projeção, o auditor também já tem um conhecimento detalhado, do que foi a base dessa construção, né? E quando a gente fala em auditor, a gente não fala só das pessoas que estão em campo. A gente fala em nível de sócio, porque no final das contas o sócio vai assinar junto, né, o relatório. Então a gente precisa trazer todo mundo junto, né? Isso é um desafio, né? Porque a gente sabe que depende de agendas, depende de uma boa programação, e eu acho que isso é uma dica assim bem importante. E olhando um cronograma da demonstração financeira, um outro aspecto que a gente tomou cuidado é a questão da conectividade com os outros relatórios, né? Como que esse cronograma, uma vez elaborado, uma vez que nos primeiros anos a gente tem flexibilidade, né? Que a própria CVM trouxe de prazos mais elásticos, o quanto que a gente consegue avançar com o cronograma do projeto, conectando relatórios que saem em divulgação anterior, né? A própria DF, né, que sai até março, o próprio formulário de referência, que é maio. Como que a gente pode estar olhando a evolução das definições do S1 e S2, mas já conectando coisas que podem ou não ser relevantes para o deadline desses outros relatórios? Por exemplo, na DF, como a divulgação ocorre em março, então teria que já ter um olhar para saber assim, olha, já tem uma dentro da materialidade financeira que já deveria estar definida. Eu tenho algum indicativo, né, que pode me levar a crer que eu tenho que trazer alguma informação adicional na nota explicativa, ou até ampliar uma avaliação de impairment?
né? E isso é um deadline que acaba sendo até março, até a data da divulgação. Não dá para contar com prazo mais elástico da divulgação do relatório. Porque se a gente trouxer um dado mais relevante no relatório que não está conectado com esses outros relatórios, né, vai chamar atenção, né, que ele não está conectado. Então, isso é um desafio também, né, porque envolve um planejamento e talvez alguns itens que acabam tendo que ter uma prioridade maior dentro das discussões de cronograma, né, para ter um pouco mais de celeridade. Ah, não significa que a gente vai ter tudo, mas uma sensibilidade é importante para saber se vai realmente trazer algum tipo de relevância, né, em relatórios que precisam ser divulgados anteriormente, né? Então, assim, tem vários aspectos, né, mas eu diria que esses são bem importantes aí para colocar como ponto de atenção no cronograma dos projetos das companhias, né? Alexandro, você falou uma coisa tão importante. Você disse, esse não é o tipo de divulgação que pode fazer um paste, uma cópia, né, de outros lugares. E esse ponto é particularmente interessante, porque nós, da CVM, conseguimos identificar, nas divulgações relacionadas a ESG e assuntos correlatos, os itens que as companhias acabam copiando de si próprias. Isso é muito curioso. Nós conseguimos fazer esse levantamento e sabemos exatamente onde é que os copy-pastes estão ocorrendo. Quando a gente fala de análise de risco, mensuração de risco, né, quantificação, esse é um exercício extremamente customizado. É óbvio, né, que toda vez que a gente está tratando de contabilidade societária, cada companhia é um universo em si mesma, né, é uma pequena Via Láctea. Mas a análise de risco, ela é especialmente sensível às características particulares das companhias, do negócio. Então, esse exercício de copy-paste em divulgações de governança que nós vemos em alguns documentos, né, de modo transversal entre companhias, não vai poder ocorrer. E aqui eu pergunto para o Atacílio, né, com base no que Evandro e Alexandro disseram, qual tem sido o diagnóstico de vocês a respeito da maturidade e dos desafios que as companhias que estão embarcando nessa jornada e estão em diferentes graus de evolução nela, o que tem chamado a atenção de vocês? Bom, nessa desafio? questão que o Evandro e o Alexandro pontuaram, eu só iria acrescentar a mudança cultural dentro das companhias para absorver todo esse impacto que é a chegada, né, do S1 e do S2. Bom, o olhar clínico da consultoria, ela consegue ter essa percepção de um diagnóstico inicial, né? Chegou no clínico geral, você vai investigar determinado incômodo, dor, aquilo que está afligindo. Então, a pergunta da consultoria, para cada companhia, para cada empresa, para cada entidade, Marina, em que estágio você está sobre este assunto? Já discutiu, já elaborou, teve alguma mudança cultural, formaram-se comitês para discussão da norma? Eu imagino que muitas companhias acham que estão em estágios mais avançados do que elas efetivamente estão. Né? Exatamente. E aí a gente olha, principalmente no diagnóstico inicial da consultoria, mapeamento das obrigações que ela tem presentes e futuras, né? Inventariar cada uma dessas caixinhas. Então, a consultoria ela tem este olhar para ver o que a companhia tem de riscos atual, exposições. Por exemplo, citando o exemplo do Evandro, o segmento madeireiro, qual é o risco de não ter madeira para ele produzir? Risco climático, risco de fornecedor, como que você está exposto? Quais os contratos já foram revisitados neste aspecto, por exemplo? E a maturidade da governança dentro de cada companhia, né, justamente para trazer para o conselho, para a diretoria, essa estrutura de compliance, essa estrutura de matriz de maturidade e entender quais são essas lacunas que precisam ser preenchidas. Então, é mais do que a gente sentar
e colocar tudo, porque papel aceita tudo, mas vamos colocar em prática? Você me ajuda a colocar isso em prática? Então, a gente pega a norma, destrincha a norma, criam-se essa matriz, e cada core, cada negócio é único, é customizado. Eu estava numa mesa, talvez uns 2 meses atrás, com a Abrasca também falando sobre ESG, eu estava na mesa com o pessoal da Redditor. O que a Redditor tem a ver com a Renner? Ou com a Irani? Então, assim, não tem um copy-paste, não existe. É a criação do zero dessa matriz do risco, do trabalho e toda essa característica de peculiaridade para cada negócio. Bom, nós falamos bastante dos desafios, eles existem, são inegáveis, mas vamos pensar um pouco também aqui, queria ouvir de vocês as percepções dos efeitos positivos dessa adaptação, né? O que, no bojo das companhias, vocês perceberam que mudou, por exemplo, no que diz respeito à integração entre áreas? O Alexandro deu um exemplo, né, de como as áreas precisavam falar a mesma língua. Isso é uma necessidade que ela se tornou evidente em todo o universo ESG e que culminou na edição da taxonomia. É um problema que se enfrentou no Brasil, que se enfrentou no mundo todo. Na verdade, é um problema que a gente enfrenta dentro das organizações, né? Nós temos na CVM também uma área que é especializada nesses assuntos. E é frequente o tipo de esforço que nós precisamos fazer internamente de educacional e letramento mesmo, dentro do próprio órgão regulador, para que nós consigamos caminhar juntos. Mas isso é um dos exemplos. E a pergunta é para vocês dois. Quais são os benefícios que vocês conseguem identificar, como, por exemplo, de integração, de exame de estruturas de governança, que vocês percebem que se mostraram evidentes desde que começaram esse processo? Posso começar aqui, então? Olha, eu acho que cada vez mais, né, que a gente tem essa integração, né, tipo assim, até aprovar um relatório como esse, né, ele acaba, não só na construção, mas também na aprovação, ele acaba passando por vários níveis de alçada de diferentes áreas, né, que talvez, né, dentro de um fluxo de um relatório anual, ele, mesmo passando por muitas áreas, não tem um aprofundamento tão analítico, que acaba ficando mais com áreas especialistas, né? E como já mencionado, né, a gente aqui agora traz um aspecto, né, de estratégia muito forte, de riscos e oportunidades no negócio que tem que estar nas agendas, né, de discussão da alta gestão. Esse assunto ele cria, digamos assim, uma celeridade maior na própria companhia por outras áreas, né? Porque a gente começa a ver campos, né, para a gente poder estreitar mais oportunidades, né? Porque se a gente já começa a ter clareza de alguns riscos, é natural, né, que a gente queira endereçar soluções que tragam mais retorno, né? Porque no final das contas é uma agenda que ficou muito claro que ela tem que dar resultado, né? Porque nós precisamos gerar valor para o acionista, a gente tem que dar resultado como companhias, né? Nós não somos entidades filantrópicas. Então, não mudou, né, a tônica das companhias de capital aberto. Na verdade, ela só acelera ali questões que talvez antes não eram tão visíveis, né? De forma transversal, talvez alguma área lá tentava levar alguma coisa de uma forma vertical, e que à medida em que ela tem mais capilaridade entre outras áreas e alta gestão, essa cobrança saudável, ela começa a vir naturalmente, né? Às vezes até em discussões de orçamento, né, a gente conseguiu observar outras áreas que normalmente não questionavam, trazendo questões relacionadas a clima, relacionadas à estratégia de sustentabilidade, falou assim, tá, mas por que que isso aqui ainda não aconteceu? Né? Então ele acaba gerando uma agenda em que traz, né, um engajamento maior
e talvez uma maior celeridade, assim, para que as coisas, né, elas ocorram o mais rápido possível. Porque a gente sabe, assim, que tudo que a gente já conhece, né, de inovação que já ocorreu em tecnologia, nos negócios, ele sempre começa com uma necessidade ou um problema, né? Então, à medida em que a gente organiza bem isso, na empresa, vai começar, mais pessoas vão começar a pensar pensar junto, né? Em como que a gente pode traduzir aquilo em oportunidade ou uma inovação que pode trazer uma solução para o negócio, né? E eu acho que isso é o que realmente traz de novo, né? Porque antes talvez fosse uma agenda que não trouxesse tanto à tona, né? E ainda mais quando a gente linka isso com os riscos estratégicos, né? Então, todo ano, quando se atualizar uma matriz de risco, vai ser necessário nós levarmos soluções não só apresentar, né, para o conselho ou para o comitê de auditoria riscos sem ações concretas atreladas a eles, né? Então, acho que ele traz, né, de forma saudável, né, uma maior visibilidade de coisas que precisam ser endereçadas por N áreas. E à medida em que isso ocorre de uma maneira, seguindo uma governança, né, eu acho que isso traz muita oportunidade, né? Eu acho que vai acontecer. E assim, uma visão também que não é só de curto prazo, né? Então, mesmo que se faça uma projeção ali para uma oportunidade que talvez num primeiro momento pode até ter um custo de implementação, isso à medida em que vai evoluindo o próprio mercado, né? A própria adesão de outras empresas, esse custo ele vai reduzindo, né? Como ocorre em qualquer inovação tecnológica, né? No início ela pode sair mais cara, mas depois ela acaba sendo, né, otimizada e tendo mais adesão, e isso pode se falar em matéria-prima, né? Que no início pode até uma atividade ali mais isolada, se pensar que é algo muito caro, mas quando a gente olha de longo prazo e vê que isso vai ser aderido também por outros fornecedores, por outras empresas, a gente também tem que olhar esse horizonte de diluição desse custo, né? Frente às oportunidades de mercado. Então, acho que começa, né, a se quebrar também um pouco desse paradigma de se olhar só o curto prazo, né? E é por isso que a norma também traz isso, né? Visões de curto, de médio e de longo. E aí começa a se pensar, né, de forma gradual, como que eu posso diluir isso, mas pensando que no longo prazo isso vai gerar valor, né? Isso se paga. Então, eu acho que é um exercício saudável que todo mundo, né, acaba tendo, não só uma área específica, né, para realmente patrocinar, né, para que possa apoiar essa agenda tão relevante, né? Muito obrigada. Evandro, rapidinho, o que vocês têm percebido de, enfim, interações positivas, se houver, que a adoção das normas tem trazido para vocês? Acho que foi muito bem explorado pelo Alexandro, né? Esse tema tá bem nessa linha mesmo, né? Eu traria aqui que é mais um processo de integração dentro das companhias, né? Cada vez mais as companhias precisam estar integradas entre si, entre áreas, né? Não ter mais áreas distintas ou temas distintos tratados de forma vertical, né? Porque, de fato, são informações e são dados que precisam ser compartilhados. E aí, falamos antes em relação à governança, né? Eu acho que isso é algo altamente necessário em relação à própria estrutura de governança, né? De aprovações, de validações desses dados, dessas informações. Então, eu cito aqui como exemplo, né? Eu acho que áreas como sustentabilidade hoje já participam de demonstração financeira, que é o meu negócio aqui, né? Como contador da companhia. Agora nós vamos, em conjunto também, participar deste processo, né?
em relação à área de sustentabilidade. E assim acontece com outras questões dentro das companhias, né? A área de finanças envolvida, a área de riscos, compliance, afinal. Então, eu acho que é mais um desafio de integração dentro das companhias e que traz maturidade para as empresas, tá? Traz um alicerce maior para a geração de informações, né? Eu acho que tudo isso é positivo, à medida que a própria norma vai forçar as companhias a estarem se integrando cada vez mais internamente e não estarem trabalhando de forma vertical, cada um na sua área, no seu negócio ou na sua visão, né? Eu acho que é mais uma das oportunidades que esse tema traz para as companhias aí, em especial as companhias abertas e que vão ter essa necessidade de divulgação. Eu gostei muito da sua fala e da fala do Alexandro, e acho que vocês destacaram um negócio muito importante, que é, nós falamos muito sobre os riscos, mas existe o outro lado, que são as oportunidades, né? E esse exercício também vai ser um exercício muito interessante ao longo dos próximos anos. E eu concordo com vocês, esse processo de integração entre áreas, ele converge na administração de riscos. A administração de riscos, ela não pode ser dissociada desse processo de integração. E a minha sensação é que, por uma via um pouco transversa, a S1 e a S2 vão acabar gerando uma espécie de chá-revelação dos sistemas de gestão de risco das companhias. Todo mundo vai precisar Perfeito, Marina. fazer uma análise, uma autocrítica a respeito das suas práticas internas. E eu vou aproveitar, então, para fechar aqui, Tacílio, quando nós falamos de boas práticas, o que vocês têm identificado quando vocês se engajam, são matriculados nesse diálogo com as companhias, quando vocês ficam positivamente surpresos? E só para você falar um pouquinho do papel dos consultores especializados, como que eles trabalham com vocês e podem alavancar também esse trabalho aqui do auditor no final. Perfeito. Eu não vou me estender muito, Marina, que a gente está entrando no horário do almoço, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Mas, enfim, a gente tem percebido e tem reagido muito positivo quando a gente vê que sustentabilidade agora ela deixou de ser uma narrativa apenas, né? E ela está no cerne da contabilidade. Então, a gente vem com esse olhar muito positivo, né? As companhias, o que a gente tem percebido bastante, dividindo com a consultoria, a contratação e a formação de times híbridos que consigam convergir em todas as áreas, que, muito bem dito aqui pelo Evandro, pelo Alexandro, controladoria, governança, jurídico, principalmente, finanças, né? Então, isso tudo converge por uma transparência, por uma informação clara e muito bem objetiva, né, com os investidores, com o conselho de administração. Então, e um ponto positivo com a implementação da norma e a adaptação, né, desse período, que agora vem em 24, 2025, significa que os comitês, os gestores, governança, eles estão sendo treinados para entender um pouco mais de ESG, o comportamento, o desenvolvimento e o impacto, como que isso pode refletir nas companhias de capital aberto ou nas companhias de capital fechado também. Mas o ponto mais importante é que conseguiu-se enxergar o valor e poderia estar deixando dinheiro na mesa. Tá ótimo. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigada pela presença de vocês. Alexandro, Evandro, Tacílio, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E boa sorte para as companhias nesse processo. Eu faço votos que seja um processo bastante profícuo, pouco traumático, mas eu estou saindo daqui
animada, assim, sabedora de que a gente não está lidando com um horizonte de poucos desafios e pouca complexidade, mas que o resultado final pode ser muito importante do ponto de vista de ganho de maturidade para as companhias brasileiras, não só no que diz respeito à sustentabilidade, mas também em musculatura de controles internos e governança. Então, muito obrigada também. Quem sabe, né? Bom, muito obrigada. Encerro aqui o painel e bom almoço para todos.